Checking connection. Vamos ver. Instagram está avisando que estou ao vivo. Show. Então vou esperar Instagram as pessoas chegarem. Hoje tem gente chegando. Vanessa tá chegando, Ulisses, Japa do Bem. Má22 Cardoso já tá dando até tchauzinho. Show, Má. Mirelle Carlos Gurgel também. Que show. Pessoas maravilhosas, vocês estão me escutando bonitinho? Brover Pug tá aí. Seja bem-vindo, Brover Pug. Kaique Gite, bom dia, Kaique. Tudo bem? Olivia, bom dia, Olivia. Brover Pug falando bom dia, maravilhosa. Bom dia, maravilhoso. Fer Mattioli, oi, Fer. Oi, Andréia Cardoso. Oi, Camila Andrade, maravilhosa. Tati Scarante, bom dia. Lua GG, não, Lua GG tá aqui em todas as lives, que show. Obrigada pela participação, querida. Laila Pri. Oi, Laila, será que você é calor aqui? Pessoa maravilhosa do meu coração, você, Camila. Cecília Bittencourt, oi, bom dia, sua musa maravilhosa. Ai, que show, gente, a presença de vocês aqui, uma galera enorme chegando. Clau também, oi, Clau querida, obrigada pela sua presença. Denise Personalizados, que já tá veterana aqui, bom dia. Ai, que show, falando em veterano, me conta aqui para eu poder saber se você é veterano, já me conhece de outros carnavais, ou se você é calouro que caiu aqui nessa live hoje, nunca me viu antes, ou então nunca viu uma live minha, ou não me conhecia. Me escreve aqui embaixo, pessoa maravilhosa, se você é calouro ou se você é veterano, que eu quero saber. Cecília falando, Mafaldinha mandando um lambejo. Oi, gracinha, gente, que saudade da Mafaldinha. Oi, Lucimara Martins. Seu cão feliz lá de Bagé. Oi, querida, que honra te ter aqui. Silvana Simão, Nath Graef, bom dia, querida. Gabi Ataíde, ninguém perde nada do que você fala, maravilhosa. Ai, gente, vocês são muito maravilhosos e expertos em reforço positivo. Gratidão pelo carinho. Dom Lindo, bom dia. Lu Leite, bom dia. Aí, o Dom Lindo já tá falando veterana, veteraníssima. Ju Webkoski, veterana também. Ulisses Amis, veterano. Andréia, veterano. Lua GG, veterana demais, já fez até consultoria comigo. Vanessa Tejo Marcolino, caloura, seja bem-vinda, Vanessa. Espero que você aproveite muito a live de hoje. A Mari Schwab, veterana. Lua Bulldog, primeira vez, caloura, seja bem-vinda, Lua. Fernanda Leite, veterana. Kaique Gite, veterano. Eliane Barbosa, veterana, é aluna lá do meu curso. Maria Pereira, veterana. Lu Leite. Silvana Simão, caloura. Pessoas maravilhosas, então gratidão pela presença de vocês aqui. Veteranos, muita gratidão, vocês estão aqui sempre comigo. Calouros maravilhosos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Camille Chamoni e eu sou a pessoa que gerencio todas as redes sociais do Seu Bulldog Francês desde 2008. O Seu Bulldog Francês hoje, ele é a maior rede social do mundo sobre saúde, bem-estar e comportamento de bulldogs franceses. E não só isso. O Seu Bulldog Francês é a maior rede social do mundo sobre educação neurocompatível para cães. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camille Chamoni, sou geneticista e trabalho com bem-estar e com comportamento canino. Na live de hoje, a gente vai conversar sobre hipertermia em cães, em como reconhecer e como prevenir um episódio de hipertermia, porque eu sei que muitos tutores de cães, principalmente de cães braquicefálicos, não têm ideia do que seja hipertermia. E isso, pessoas maravilhosas, é um crime, porque o cãozinho, quando sai da casa do criador dele, ele já deveria ir com um manual. E nesse manual do Bulldog francês, aliás, eu tenho um manual do Bulldog francês, viu? Vai lá na bio
e adquire seu manual. E nesse manual devia estar escrito o que é hipertermia, como reconhecer, como tratar rápido, porque hipertermia mata, tá? Infelizmente, não dá tempo nem de chegar no veterinário, porque 5 minutos sem oxigênio são suficientes para matar um cachorro, tá? Hipertermia nada mais é do que o aumento da temperatura interna do corpinho do cachorro. E aí, quando a temperatura interna está muito alta, o que acontece? As enzimas dentro das células, elas param de funcionar, elas sofrem assim um shutdown, e o cachorro, ele começa a ter problema renal, problema cardíaco, parada respiratória e morre, tá? Hipertermia não é um negócio legal. Agora, pra gente poder entender o que é hipertermia, a gente, primeira coisa, tem que entender o cãozinho que a gente trouxe pra casa. Aliás, ontem quando eu fiz aquele quiz, né, de perguntas e respostas, uma pessoa falou comigo assim, a pergunta da pessoa foi: Camille, como é que eu faço para ser um tutor responsável? Quais são os critérios de um tutor responsável? Aí eu falei, critério 1, entender a espécie que você levou para casa. Critério 2, entender a espécie que você levou para casa. Critério 3, entender a espécie que você levou para casa. E quando você entende a espécie que você levou para casa, você livra rapidão seu cachorro de hipertermia. Então deixa eu contar para vocês aqui, ó. Nós humanos, quando a nossa temperatura aumenta, quando a temperatura do nosso corpinho aumenta, pode ser por calor, né? Porque tá muito calor. Aqui em Belo Horizonte tá um calorão danado agora. Ou pode ser por febre. O que o nosso corpinho maravilhoso e divino faz? O nosso corpinho começa a suar, né? Então os nossos poros, eles começam a liberar suor. E aí o suor evapora, e quando o suor evapora, a gente tem a sensação de refrescância no nosso corpinho. E aí a gente diminui a temperatura do nosso corpo. Então, a regulação da nossa temperatura se dá pela pele. Quando a gente transpira, e aí a nossa transpiração regula a nossa temperatura interna, tá? É por isso que quem tem febre transpira muito, fica suando. É uma tentativa do corpinho de equilibrar a temperatura dele. Agora, no caso de cachorros, cachorro não regula a temperatura pela pele. Não regula. O mecanismo que faz os cães regularem a sua temperatura interna é totalmente outro, e eu confesso que assim, é muito primitivo em relação ao nosso, né? Quando o cachorro está com a temperatura interna aumentada, o que ele faz? Ele fica ofegante. Ele começa a respirar rápido. Por quê? Na tentativa de que o ar frio entre pela boca, resfrie o corpinho dele e saia o ar quente. E aí, quando entra o ar frio pela boquinha, o cachorro espera que, né, a natureza do cachorro espera que a temperatura dele abaixe. Agora, vejam bem, pessoas maravilhosas, a gente mora num país tropical. No Brasil, faz calor assim a maior parte do ano, na maior parte dos estados. Tem estado aí, aqueles que estão mais para cima, né, lá perto da linha do Equador, que faz calor de janeiro a janeiro, né? As estações do ano, elas são verão e quente para cachorro, né? Então não existe frio nesses lugares. E aí, como é que faz? Aí, nesses casos, a gente precisa tomar muito cuidado com os cães. Porque se eles não conseguem suar para poder regular a temperatura do corpinho deles, se eles têm que ficar ofegantes, se eles têm que respirar para poder controlar a temperatura, e se tá quente do lado de fora, como é que eles vão conseguir regular a temperatura? Com muita dificuldade. E eu preciso contar para vocês que nós que temos cães braquicefálicos, o que é um cachorro braquicefálico? É um cachorro que tem o focinho achatadinho, né? Que tem a cara mais larga do que comprida. Nós que temos os cães braquicefálicos, a gente tem uma dificuldade adicional. Por quê? Porque os cães braquicefálicos, eles ainda têm que fazer esforço para poder respirar. Olha que coisa doida. Aí a própria respiração é um esforço que, por si só, eleva a temperatura do cachorro. E aí, como é que faz? Então, vejam bem. Por isso que nos passeios com Bentinho, eu tô sempre de olho no padrão respiratório dele. Bentinho, para quem é calouro aqui, pessoas maravilhosas, ele é o meu bulldoguinho francês, tá? E eu já sei que ele não faz o controle da temperatura dele pelo suor, ele faz pela respiração. E ele, como é um cachorro braquicefálico, eu sei que quando ele respira de forma ofegante, ele consegue magicamente ainda mais elevar a temperatura do corpinho dele, porque respirar para um bulldog francês é praticamente uma atividade física, tá?
Então, quando eu tô passeando com o Bento, eu fico muito de olho no padrão respiratório dele. Por quê? Se ele começa a respirar muito ofegante, ele tá me contando claramente o seguinte: ô mãe, a temperatura do meu corpinho tá aumentando. E aí, como a temperatura do meu corpinho está aumentando, eu preciso ficar ofegante, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória para levar ar frio para os meus pulmões, para eu respirar o meu corpinho, para eu resfriar o meu corpinho. Acontece que é muito difícil resfriar o corpo de um cachorro aqui no nosso país tropical. Então, na hora que o nosso cachorro começa a ficar ofegante demais, a gente precisa dar meia volta e voltar para casa. De levar ele para uma sombra, para um cantinho mais fresquinho, para um cantinho longe do sol. Por quê? Porque senão ele pode evoluir para um quadro de hipertermia. Então, ficar ofegante é o primeiro sinal de que o corpinho do cachorro está aumentando a temperatura. Se a gente tem cachorro braquicefálico, a gente tem que respeitar e tem que escutar isso na hora e precisa voltar para casa se ele começar a ficar ofegante demais. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir abaixar a temperatura do corpinho dele com a respiração e ele pode aumentar a temperatura do corpo dele demais e entrar em um quadro de hipertermia, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa é observar o padrão respiratório do cachorro. Segunda coisa, quem me segue aqui nos stories deve ver que direto, quando eu tô passeando com o Bento, mesmo quando tá frio, eu chamo ele para poder ver a cor da língua dele. Por que que eu faço isso? Quando os cães começam a ficar ofegantes demais, a qualidade da respiração deles fica ruim, a respiração fica mais improdutiva. Eles ficam ofegantes demais, então eles inspiram menos oxigênio do que deveriam inspirar. Quando eu falo respiração improdutiva, é que na respiração ele está inalando menos oxigênio do que deveria inalar. E a gente precisa saber se o nosso cachorro está sendo hipooxigenado. Porque se ele estiver sendo hipooxigenado, significa que a gente já deu mais um passinho em direção a um quadro de hipertermia, né? Então, vou explicar isso detalhadamente para vocês. Se vocês estiverem aí com um caderninho, pega esse caderninho e anota isso que eu vou falar, tá? Então, quando o cachorro fica ofegante demais, a respiração dele fica improdutiva e esse cachorro, ele inala menos oxigênio do que ele deveria inalar. Agora, olha que interessante. Dentro do nosso corpinho de mamíferos, do corpinho do cachorro, do corpinho dos gatos, existe no sangue uma célula que se chama hemácia. E aí dentro da hemácia existe uma molécula que se chama hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula muito feliz que fica lá passeando pelo sangue, que carrega o oxigênio. E aí o que acontece? Quando essa hemoglobina está muito feliz, cheia de oxigênio, essa hemoglobina ela fica da cor vermelha, aqui, da cor do meu batom e da minha unha. Tá? Ela fica muito, quando a hemoglobina tá felizona, cheia de oxigênio, ela fica vermelha. Agora, quando a hemoglobina está com pouco oxigênio, quando ela está carregando pouco oxigênio, ela fica triste e muda de cor. Ela fica azul, ela adquire uma cor azulada. Por isso que nos indivíduos que estão hipooxigenados, a mucosa começa a ficar o quê? Azulada também. Então, por isso que todas as vezes que eu tô passeando com o Bentinho, eu chamo ele e vejo e observo a cor da língua dele. Por quê? Porque quando o corpinho está sendo hipooxigenado, a hemoglobina ela adquire a cor azul e a mucosa muda de cor. Então, a língua, em vez dela estar naquele rosinha bonito, clarinho, ela começa a adquirir tons de roxo, né? Então, o rosa bonitinho, o rosa clarinho, o rosa pink, ele fica um rosa um pouquinho mais escuro. E aí, se o cãozinho continua hipooxigenado, a língua fica um roxo claro, depois um roxo médio, depois um roxo escuro, quando ele está absolutamente hipooxigenado. E se ele está sem oxigênio nenhum, a língua pode chegar a ficar preta, tá? Agora, qual que é o problema disso? Nos bulldogs franceses, nos pugs, nos bulldogs ingleses, né, nos cães braquicefálicos, a língua, ela varia do roxo clarinho para o roxo escuro em questão, assim, de minutos. Então, em 5 minutos, você está passeando com seu cachorro, se a língua dele mudou de cor, ela pular para um roxo escurão e o corpinho do cachorro indicar que está totalmente hipooxigenado, pouco custa.
tá? Então, quando você estiver passeando com seu cachorro, fique de olho na cor da língua dele. Agora, é claro que isso que eu tô falando não se aplica, não é só bulldog francês não, tá? Isso é cachorro de todas as raças. Porque todos os cachorros de todas as raças, né? Um labrador, um pastor alemão, um rottweiler, um pug, um chihuahua, um machin napolitano, um bulldog inglês, um bulldog francês, todos eles fazem a regulação da temperatura interna através da respiração, tá? Como o bulldog francês, ele precisa fazer esforço para poder respirar, então no caso dele, mais especificamente, regular a temperatura interna é mais difícil, né? Bulldog francês, bulldog inglês, pug, todos esses cães, para eles regularem a temperatura interna é mais difícil. Então fiquem de olho na cor da língua do cãozinho de vocês. E aí, como eu conheço vocês muito bem, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, Camille do céu, mas como é que eu vou saber que a cor da língua do meu cachorro mudou? Muito fácil. Conheça o seu cachorro, né? Olhe para o seu cachorro dentro de casa, quando ele está tranquilo. Observe a cor da língua dele dentro de casa. Porque se você for para a rua e se você for um bom observador, a menor mudança da tonalidade da língua, você já vai poder diagnosticar e vai poder voltar para casa, tá? Agora imagine que você está passeando na rua, a língua do seu cachorro mudou de cor, você está longe de casa e o calor está aumentando. O que você vai fazer? Primeira coisa, vai para a sombra, saia do sol, tá? Porque o sol é calor e calor aumenta a temperatura do corpo. Então saia do sol e vá para a sombra com o seu cachorro. Isso vai ser suficiente para poder abaixar a temperatura do corpinho dele? Não, tá? Se ele for um cachorro braquicefálico, isso não vai ser suficiente. Mas tirar do sol já é tirar do acesso a uma fonte de calor. Foi para a sombra? Ótimo. Pega o seu cachorro no colo e vai para casa, tá? Não faça nenhum tipo de esforço físico com ele na hora que a cor da língua dele mudar. Por quê? Porque se ele já está hipooxigenado, se já está calor no ambiente, a tendência é que a hipooxigenação aumente. E aí, se a hipooxigenação aumentar, o calor do corpo também vai aumentar e o seu cãozinho vai entrar num quadro de hipertermia. Eu falei aqui esses dias que eu saí de casa para passear com o Bentinho às 6h30 da manhã. E aí, na volta, quando eu estava assim, a uns 5 quarteirões de casa, eu comecei a perceber que ele ficou excessivamente ofegante e a língua dele mudou uma tonalidade de cor. Falei assim, pronto. Se eu for andando com o Bento para casa, vai ser atividade física. Atividade física vai aumentar a temperatura do corpinho dele. Ele vai ficar mais ofegante para poder compensar essa temperatura interna. O esforço respiratório vai aumentar ainda mais a temperatura interna dele. Ele vai ficar mais ofegante. A respiração dele vai ficar improdutiva. Se a respiração dele ficar improdutiva, ele vai absorver, né? Vai inalar menos oxigênio. E aí pronto, papum, em 5 minutos estamos em um quadro de hipertermia. E aí, sabendo disso tudo, o que eu fiz? Botei Bentinho debaixo do braço e subi esses 5 quarteirões, igual aquele cara, como é que chama, gente? Aquele corredor que faz assim? Esqueci o nome dele. Mas eu subi os 5 quarteirões da minha rua nesse ritmo, correndo loucamente. Aí cheguei aqui em casa, né? Bentinho já estava melhor, por quê? Porque ele não precisou fazer esforço físico para andar. Cheguei em casa, liguei o ar-condicionado e pronto. Só ligar o ar-condicionado resolveu. Agora, em alguns casos, nem ligar o ar-condicionado resolve. Por que eu liguei o ar-condicionado? Porque era ar frio, ele estava respirando, né, para poder diminuir a temperatura interna. Se o ar estava frio, resfriaria o corpinho dele, como de fato resfriou. Agora, em alguns casos, infelizmente, só ligar o ar-condicionado não resolve. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no banheiro mesmo, ligar o chuveiro e molhar o nosso cachorro para ajudar ele mais rapidamente a diminuir a temperatura do corpinho dele, tá? Então, o cachorro começou a ficar ofegante demais e a língua mudou de cor, vai para a sombra, para de exercitá-lo fisicamente, pega ele no colo, vai para casa e em casa coloca ele no ar-condicionado. Se você não tiver ar-condicionado ou se ele estiver ofegante demais, leva ele para a água e não tira ele da água fria enquanto a respiração dele não melhorar, tá? Não tira ele da água fria, deixa ele lá. Tem cachorro que não gosta de água, mas nesse caso não tem jeito.
Porque aí você vai ter que escolher, ou seu cachorro morre de hipertermia com o corpo quente, ou ele fica frustrado lá dentro da água, né? Sendo molhado. Eu, particularmente, prefiro frustrar o meu cachorro com água fria do que perder ele para uma hipertermia, tá? Então, façam isso e não tire o cachorro da água até ele começar a respirar normalmente. Agora, o que é muito importante? Às vezes, não é só o calor do corpo que desencadeia um quadro de hipertermia. Olha que doido isso, né? Às vezes a ansiedade, ela também é responsável por desencadear um quadro de hipertermia no cachorro. Quando o cachorro passa por uma situação que é emocionalmente desafiante para ele, o corpinho dele libera um hormônio que se chama adrenalina. A adrenalina, ela promove um leve aumento da temperatura do corpo do cachorro e ela aumenta a frequência respiratória. Então, o cachorro naturalmente vai começar a ficar ofegante, ele vai respirar mais. Agora, qual que é o problema disso? Se tiver muito quente, né, se isso acontecer com o cachorro aqui em Belo Horizonte, hoje, a temperatura está muito alta, está quente, agora já deve estar quase 30 graus. E aí, o que acontece? O cachorro começa a respirar o ar quente, porque ele recebeu lá uma descarga de adrenalina, e aí o ar quente começa a aquecer o corpinho dele. E aí o que acontece? O corpinho dele aquecido pensa assim, opa, peraí, tenho que abaixar minha temperatura, vou ficar mais ofegante. E aí o cachorro fica mais ofegante na tentativa de resfriar o corpinho dele, só que quanto mais ofegante ele fica, mais ele eleva a temperatura dele. E não só isso, quanto mais ofegante ele fica, mais improdutiva fica a respiração dele, menos oxigênio ele inala, e aí a hemoglobina que está lá nas hemácias começa a ficar pobre em oxigênio, ela muda de cor e ela conta pra gente, tô com pouco oxigênio, né? A língua já vai mudar de cor, tá? Então, às vezes, só um episódio de ansiedade, ele pode desencadear um quadro de hipertermia. E aí, nesse caso, o que tem que fazer? Tem que tratar a ansiedade. Não tem jeito, tá? Aliás, bulldog francês ansioso é uma coisa muito complicada, né? Por quê? Porque ele tá lá, na portinha de ter um episódio de hipertermia sempre. Tem outras situações que fazem com que um cãozinho possa ter um episódio de hipertermia. Então, esses dias, uma tutora me escreveu aqui por inbox, eu até falei com ela me escreveu ontem ou domingo, não perca a live de jeito nenhum. Ela falou comigo o seguinte, Camille, quando o meu cãozinho tá brincando com outros cachorros, a língua dele fica azul. Se a língua dele fica azul, significa o quê? Que as hemoglobinas lá do corpinho dele estão pobres em oxigênio, né? Tão pobres que elas já mudaram de cor, né? A hemoglobina deixou de ser vermelho vivo, da cor da minha unha e do meu batom, e passou a ficar azulada. E o corpinho do cachorro está tão hipooxigenado que as mucosas já estão azuis. Elas não estão nem roxinho clarinho mais não, já mudou de cor, tá azul. E aí, nesse caso, o que tem que fazer? Primeira coisa, interromper a interação ali entre os cães imediatamente. Segunda coisa, levar o cachorro para a sombra. Se você estiver num parque, vai no lugar do parque que tem uma mangueira e molha o cachorro, tá? Molha ele até ele voltar a respirar normalmente. Qualquer situação que faça a língua do cãozinho mudar de cor é uma situação que está produzindo hipooxigenação nele. E pode fazer ele morrer, tá? Então, o cachorro mudou de cor, imediatamente leva ele... A língua do cachorro mudou de cor, imediatamente leva ele para a água, né? Se tiver quente, e resfria o corpinho dele. Agora, é claro, né, pessoas maravilhosas, que existem outras situações que podem fazer com que a língua do cachorro mude de cor, né? Eu tô falando hoje aqui especificamente de hipertermia, tá? Então, se o seu cachorro tá ofegante demais, se a língua dele mudou de cor, significa que o corpinho dele tá excessivamente quente e que ele precisa logo resfriar esse corpinho. E água é uma coisa ótima. Tem gente que fala comigo assim, ai, Camille, se eu botar um gelinho na água que o meu cachorro bebe, vai resolver a hipertermia? Não, não vai. Você precisa resfriar o corpo todo, você não precisa resfriar só a língua, não, tá? É claro que dar água gelada vai fazer com que a água gelada passe pela boca, passe pela faringe, passe pelo esôfago, chegue no estômago e resfrie um pouquinho o corpo do cachorro. Mas se o cachorro tá muito aquecido, só dar uma aguinha gelada não vai resolver, tá? Mesmo porque quando o cachorro tá ofegante, o problema dele não é sede. Tem gente que acha que o cachorro fica ofegante, fica... porque ele tá com sede. Não, não é. Ele fica ofegante porque ele tá tentando regular a temperatura do corpinho dele,
tá? É claro que a boca dele pode ficar seca porque ele tá ofegante demais, então as mucosas elas ficam ressecadas. Mas isso não significa que o cachorro tá com sede, tá? Muitas vezes, enquanto eu tô passeando com o Bentinho, isso acontece direto. Eu vejo que ele começa a ficar ofegante, o que eu faço? Eu dou uma aguinha pra dar uma ajudadinha, né? Às vezes ele nem toca na água. Por quê? Porque o problema não é sede. A questão dele é realmente calor do corpinho e ele tentando resfriar o calor desse corpinho. Agora, pessoas maravilhosas, observem que esse mecanismo de regulação da temperatura dos cachorros é muito primitivo, né? Muito. E isso nos conta claramente que os cães e os ancestrais deles, eles são provenientes de regiões geladas do planeta. O nosso cachorro mesmo, ele descende, né, do lobo selvagem. Aliás, eu nem posso dizer que ele descende, porque ele é tão geneticamente idêntico que a gente pode cruzar um lobinho com uma cachorrinha, ou um lobão, ou uma lobona com um cachorrão, que a gente vai ter filhote que é saudável e fértil, né? Então, lobo e cachorro, eles são geneticamente idênticos. O lobo cinzento, né? Tem várias espécies de lobos. Eu tô falando de lobo cinzento. E a gente sabe que esses animais são provenientes de regiões frias do planeta, por quê? Porque eles não desenvolveram nenhum outro mecanismo de regulação do corpinho deles, além do mecanismo respiratório, tá? Aí eu sei que vai ter gente que fala assim, Camille, mas eu sei que a almofadinha plantar do cachorro, ela pode transpirar. Pode mesmo, mas pensa aí, a almofadinha plantar. Olha o tamanho, assim, mínimo, tamanho de, desculpa a palavra, cocô de mosquito, perto da extensão da pele, né? Então, o cachorro transpirar pela patinha não vai ser suficiente para poder regular a temperatura dele. E eu sei também que já deve ter gente pensando assim, Camille, mas peraí, no Cerrado do Brasil, a gente tem o cachorro vinagre. Lá no Cerrado, é muito quente. Então, como é que esses bichos fazem para regular a temperatura deles? E aí eu sei que deve ter gente pensando assim, Camille, lá na África também tem um cachorro africano. E como é que esses cachorros eles fazem para regular a temperatura deles? E aí, pessoas maravilhosas, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Os nossos cães, os cãezinhos que estão aqui dentro da nossa casa, eles são da espécie Canis lupus, tá? O cachorro que tá lá no Cerrado Brasileiro, se não me engano, a espécie dele é Cerdocium tos, alguma coisa assim. Ou seja, a gente tem um Canis lupus em casa e lá no Cerrado tem um Cerdocium tos. Espécies totalmente diferentes. O cachorro africano, eu acho que o nome científico dele, né, lá na taxonomia, é Licanum pictus. Se tiver algum biólogo aqui, confere pra mim, tá? Então, como vocês veem também, o cachorro africano, o cachorro selvagem da África, é de uma espécie totalmente diferente do nosso cachorro, tá? O nosso cachorro, ele é geneticamente idêntico ao lobo selvagem que vive lá naquelas florestas geladas, né, do Canadá, da Áustria, desses países frios, tá? Eu não sei como é que o cachorro vinagre que vive aqui no Cerrado Brasileiro compensa a temperatura interna, não sei, gostaria de saber, vou até ler sobre isso. Eu também não sei como é que o cachorro africano ele regula a temperatura interna dele, vou ler sobre isso, mas esses animais são de espécies totalmente diferentes do nosso cachorro aqui que vive na nossa casa, apesar deles serem parecidos, eles são de espécies diferentes, né? Porque o nosso é Canis lupus. Então, a gente não pode cruzar o nosso cachorro com o cachorro do mato ou com o cachorro selvagem, porque não vai nascer filhote, nem saudável e nem fértil. Aliás, não vai nascer filhote porque são de espécies diferentes, tá? Então, a gente tem que saber que todos os cães, todos, de Chihuahua a mastim napolitano, eles fazem a regulação da temperatura interna deles pela respiração. E que se eles estiverem num lugar muito quente, em vez deles abaixarem a temperatura do corpinho, eles vão elevar. Então, todo mundo precisa saber disso, tá, pessoas maravilhosas? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não falei, gente, sobre hipertermia. Ó, que Nath tá falando aqui, ó. Muito ansiosa por essa live, super importante para os nossos bebês. Muito mesmo, tá, Nath? Deixa eu te contar uma coisa. Se eu não soubesse isso que eu tô contando para vocês aqui, olha, todos os meus bulldogs franceses já teriam morrido, tá? Todos. Porque se a gente expõe um cachorro braquicefálico que está ofegante ao calor, ele vai inevitavelmente morrer de hipertermia, tá? E no caso de bulldogs franceses, ainda tem um complicador, por quê?
porque muitos deles, inclusive Bentinho, eles têm um problema que é um mal frequente na raça. Não é normal não, tá? É comum. Comum é diferente de normal, tá? Então esse mal, ele é comum na raça, mas ele não é normal. Inclusive criadores precisam melhorar para poder trabalhar isso, que tá ruim, né? Esse mal se chama síndrome braquicefálica. O que é síndrome braquicefálica? É um conjunto de problemas que determina a dificuldade respiratória em cães braquicefálicos. Então, os problemas mais comuns são a narina atrésica. A narina é esse buraquinho aqui, tá? No caso de cães braquicefálicos, no caso de bulldog francês particularmente, é tão difícil a gente encontrar um bulldog francês que tem aqui, ó, o buraquinho redondo do nariz. A maioria deles é assim, ó. E aí, pensa bem para eles respirarem pelo nariz. Tampa o seu nariz aí e tenta respirar. O esforço que você faz para o ar poder entrar, pessoa maravilhosa, né? Então, um dos sintomas da síndrome braquicefálica é isso, da narina ser atrésica. Nossa, a narina do Bentinho, não sei nem como é que consegue entrar ar ali, tá? De tão fechadinha que ela é. E um outro problema associado com a síndrome braquicefálica é o que a gente chama de palato mole estendido. Palato é o céu da boca, tá? Lá no céu da boca a gente tem o palato duro, né? Que é esse que tá logo aqui atrás dos nossos dentes. E lá atrásão, onde tá a campainha, sabe? É o palato mole. Cachorro também é assim, tá? A anatomia do cachorro não é tão diferente da nossa anatomia nesse aspecto, não. Então, atrás dos dentes, eles logo têm o palato duro, que tem uma superfície óssea ali, escondida atrás da mucosa. E lá atrás não tem osso, é o palato mole. E aí, o que costuma acontecer? Por causa do esforço respiratório que eles fazem, né, para o ar entrar pelas narinas, o ar ele começa a entrar com muita pressão dentro da narina. E ele vai progressivamente, esse ar, ele vai pressionando o palato mole. Olha que coisa doida isso. E aí, com o tempo, esse palato mole que vai sendo pressionado, ele vai ficando distendido ou hiperplasiado, se você preferir, né? E aí, o que acontece? Quando o palato mole lá atrás ele tá alongado ou distendido ou hiperplasiado, você pode usar assim a nomenclatura que você quiser, na hora que o ar entra pela boca, o ar tem que enfrentar mais uma barreira para poder chegar lá na faringe, depois na laringe, depois na traqueia. E qual que é essa barreira? É o palato que tá lá atrás, ó, impedindo o ar de entrar. Por isso que Bentinho, na hora que ele tá respirando, quando ele respira pela boca, parece que tem uma moto lá dentro da boca dele, fazendo barulho assim. O que é isso? É o palato mole lá atrás dele, ó, vibrando. E aí, quando o ar passa por ali e vibra o palato mole, faz esse barulho, tá? Agora, essa condição, ela é progressiva e ela piora com o tempo. Então, Bentinho, quando ele tinha 6 meses de idade, até 1 ano de idade, ele respirava muito bem, né? Mas e o que aconteceu? À medida que ele foi inspirando, né, pelo nariz, que o ar entrava sob pressão e que ia pressionando o palato mole dele, o palato ele começou a ficar distendido. Então, hoje, com 4 anos de idade, ele tem uma dificuldade respiratória que é significativa. E aí, como é que a gente faz para corrigir essa dificuldade respiratória? Só operando. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem. Só operando. Tem que ser cirurgicamente, tá? Então, eu tô esperando o veterinário do Bentinho pousar aqui em Belo Horizonte, né? Eu queria operar desde setembro que eu tô querendo operar o Bentinho, mas o veterinário do Bentinho não pousa aqui em Belo Horizonte, ele fica pouco, porque ele dá muitas aulas fora de Belo Horizonte, até fora do Brasil ele dá aula, e aí o veterinário dele não pousa, eu não consigo operar. E aí, quando foi esse mês, eu mandei uma mensagem pro anestesista, né? Porque eu também faço questão de que seja com esse anestesista. Falei, doutor João, o André não fica aqui em Belo Horizonte, como é que eu vou fazer? Tô precisando operar Bentinho. E aí, se eu me indica um outro cirurgião, porque o anestesista, eu faço questão absoluta que seja você, né? O cirurgião, se tiver um outro cirurgião que seja assim, foda, com PH, 2 letras D, exclamação no final, igual o André, aí eu topo fazer a cirurgia do Bentinho com ele. Aí o doutor João me indicou esse outro cirurgião, e aí eu mandei uma mensagem pra ele, aí ele virou pra mim e falou assim, ô Camille, seria um prazer eu operar o Bentinho, só que eu tô saindo de férias hoje, e eu só volto dia 18 de novembro. E aí eu falei, meu apitinho aqui interno apitou, falei, putz,
O André não pode, né? O André não vai pousar aqui em Belo Horizonte. Ele até vai vir em Belo Horizonte em novembro, mas ele vai operar o joelho e não vai poder operar nenhum cachorro. Esse outro veterinário tá viajando, só volta dia 18 de novembro. Eu viajo dia 26 de novembro e vou ficar 15 dias fora. E aí? E aí que o universo tá me falando que não é pra operar o Bentinho agora. Então eu vou continuar fazendo os meus passeios lights, né? Bem devagarzinho, de manhã cedinho, às 5h30 da manhã. Quando chegar em casa, vou ligar o ar-condicionado. Inclusive, estou com o ar-condicionado aqui ligado agora. Vou deixar durante o dia todo gelo lá na água que ele bebe, porque se a água estiver gelada, vai ajudar a resfriar o corpinho dele. O corpinho dele está numa temperatura normal, mas vai ajudar a resfriar o corpinho dele. Então, essas foram as estratégias que eu encontrei até conseguir operar Bentinho. Agora, Bentinho não pode de jeito nenhum ficar longe da cirurgia. Não pode. Por quê? Porque respirar é necessidade básica, pessoas maravilhosas. Um cachorro que não respira bem, ele não tem qualidade de vida, é muito difícil. Imagina se não conseguir respirar, você ia ser feliz? Não, claro que não, né? Então, a base do QVD é o cachorro poder respirar, né? Eu consigo segurar ainda um pouquinho a respiração do Bentinho, por quê? Porque eu faço passeio muito cedo, a hora que começa a esquentar, a gente volta para casa. Se esquenta demais no meio do passeio, eu pego ele e volto correndo para casa, tá? Agora tem que tomar esses cuidados, tá? Se você tem um cachorrinho que sai na rua ao mínimo esforço físico, ele já tá lá com a língua, já tá muito ofegante e já tá com a língua com cor diferente, não pensa duas vezes, opera ele, tá? Porque às vezes, mesmo dentro de casa, ele pode sofrer um episódio de hipertermia, viu? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Eu fui falando e esqueci de olhar as perguntas, pessoas maravilhosas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, peraí. Opa, todo mundo, tô lá no bom dia ainda. Todo mundo dando bom dia, tô lá em cima. Tô levantando, subindo as perguntas aqui, peraí. Ó, Amanda falou aqui, ó. Amanda Marie, 1982, minha aluna do curso. Ontem, Lara deu indícios que não estava bem. Um calor imenso. Parou e só queria ficar deitada. Que bom que ela parou e só queria ficar deitada. Peguei ela no colo, andei um pedaço e joguei embaixo da bica. Certíssimo, tá? Isso ainda é a Lara da Amanda, ela ainda foi uma bulldoguinha sensata, porque ela estava cansada, estava muito ofegante, ela parou. Agora, eu vejo que alguns bulldogs franceses, eles são tão ansiosos que eles não conseguem parar. E aí eles já estão lá super ofegantes, a língua já está cianótica, a língua já mudou de cor, mas eles estão lá ainda querendo andar, querendo pular, querendo brincar, né? Aí quando isso acontece, de uma hora para outra o cachorro cai e morre, tá? O avanço da hipertermia é o seguinte: primeira coisa que acontece é o cachorro ficar ofegante. Segunda coisa é o cachorro ficar com a língua cianótica, a língua mudar de cor. Terceira coisa, o cachorro começa a vomitar. Ah, não, mentira, antes dele vomitar. Ele começa a produzir uma saliva muito espessa na boca. Ele fica com uma saliva grossa na boca, grossa mesmo. A saliva não pinga não, então fica aquela baba grossa, branca, em torno da boca. E aí, quando ele vai respirar, o que acontece? Ele aspira essa saliva branca, engasga, aí vomita. Muito comum, tá? Se o bulldog já tá lá no vomitar, nossa, você já tá num quadro avançado. E aí, ó, a partir daí, é só ladeira abaixo, tá? Aí o cachorro pode ter um episódio de diarreia, pode desmaiar. Desmaiou, pessoas maravilhosas, coisa está grave, tá? Porque o próximo passo, o que é o próximo passo? É morrer, viu? Então, olha, a hora que a língua mudou de cor, já pega o seu cachorro, leva ele pra sombra, leva pro ar-condicionado, molha ele, porque os outros próximos passos, eles acontecem assim, no papo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Giovanni falando assim, bom dia, gostaria de uma indicação de tapete gelado. Giovanni, deixa eu te contar uma coisa. O tapete gelado, ele não resolve hipertermia, tá? Você até pode ter um tapete gelado, qualquer marca, tá? De qualquer marca na sua casa, no chão, pro seu cachorrinho deitar lá voluntariamente quando ele quiser se refrescar. Agora, se ele tá com hipertermia, não adianta colocar ele no tapete gelado, tem que molhar, tá? Inclusive, tem pessoas que falam assim comigo, Camille, será que colocar o coletinho de gelo no cachorro é bom? Tem um coletinho que ele funciona assim, você molha ele com água gelada, ou você coloca água gelada nele, e aí você veste o cachorro. Qual que é o problema desse que você enche ele de água? É que aí ele fica pesado, né? E aí o seu cachorro ele vai ter que fazer mais esforço para poder andar, né? E aí eu não acho interessante
esse colete não. O outro colete que você molha com água gelada e coloca no cachorro, ele pode surtir um outro efeito. O cachorro pode ficar ansioso com aquela água gelada colada no corpo dele, e aí ele começa a respirar ofegante, porque ele está ansioso, e aí ele começa a inalar o ar quente, e aí você pode entrar em um episódio de hipertermia, mesmo o cachorro usando colete gelado. Tá complicado, né? Por isso que eu acho importante, respeita o cachorro. Se ele começou a ficar ofegante demais, e se a língua mudou um tonzinho de cor, volta com ele para casa, tá? Deixa eu ver. Carissa Sayuri. Oi, Carissa. Carissa fala assim: eu só passei com os meus pugs bem cedinho e à noite, quando não tem mais sol. E mesmo assim eles chegam bem ofegantes em casa. Então já levo pro meu quarto e fico com eles 15 minutos no ar-condicionado. O Carissa, tamo junto, miga. Aqui, ó, meu ar-condicionado tá ligado em 16 graus. 16 graus, tá? Não tem jeito. Amanda falando uma outra pergunta show aqui, olha, eu ia esquecer de falar isso, Amanda. Como saber se um chow-chow, um chow-chow, está hipooxigenado? Ele já tem a língua escura, isso mesmo, tá? Então, chow-chow ou chow-chow e aquele outro cachorro Shar-Pei, eles têm a língua azulada, pessoas maravilhosas, olha só. Aí, nesse caso, não tem jeito, né? Ficou ofegante demais, molha ele e leva pra casa, tá? Leva pra sombra, para de exercitar. Porque os cães dessas duas raças, o Chow Chow e o Shar-Pei, a língua deles já é roxa. Olha que coisa doida. Eu não sei se existem outros cães com língua roxa também não, tá? Agora, Chow Chow e Shar-Pei tenho certeza. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Larissa perguntando aqui, ó. Posso dar um banho na hora que eu perceber a hipooxigenação? Deve, tá, Larissa? Não pode não, deve, viu? A língua mudou de cor. Se for por hipertermia, né? Porque, por exemplo, a língua pode mudar de cor, a língua muda de cor por hipooxigenação. Mas a hipooxigenação pode acontecer por um outro fator que não seja hipertermia. Então, por exemplo, o cachorro engasgou, tá lá com um negócio engasgado no meio da traqueia dele, não vai entrar ar, ele vai ficar hipooxigenado. Dar banho vai resolver esse problema? Não, não vai. Tá? Então, aí, só no caso se for no caso de hipertermia, dar banho com água fria, não adianta dar banho com água quente não, né? Dar banho com água fria vai ajudar ele a regular a temperatura interna, e aí ele vai começar a esfriar, o corpinho dele vai ficar menos ofegante, e aí ele vai começar a respirar normalmente, a respiração vai voltar a ser produtiva, ele vai voltar a inalar oxigênio, as hemoglobinas dele vão voltar a ficar felizes, cheio de oxigênio, e aí pronto. A língua não vai mais ficar roxa, ela vai voltar a ficar rosinha. Ah, aqui ó, Cecília Bittencourt falando aqui ó, tia Camille humilhando o Usain Bolt, tinha esquecido do nome dele, Usain Bolt, gente, no dia que Bento ficou ofegante demais, que a língua dele começou a mudar de cor e a gente tava 5 quarteirões aqui de casa, eu corri igual o Usain Bolt, sério, só que eu ainda fiz uma coisa muito mais do que o Usain Bolt faz, porque eu corri com um pacotinho de quase 12 quilos na mão, né? Ornélia Julian tá falando aqui, mas não dá choque térmico? Ornélia, deixa eu te contar uma coisa. O que você chama de choque térmico? Primeira coisa, né? É claro que você não vai pegar o seu cachorro e colocar ele numa piscina de gelo. Porque aí sim eu acho que ele ia ficar tão assustado que ele não ia conseguir respirar, né? Você vai levar ele pro chuveiro com água. Agora, você tem que pesar aí o que você acha mais importante. Você acha mais importante diminuir a temperatura do corpo do seu cachorro para ele voltar a respirar bem e não ter chance de hipertermia? Ou você vai ficar preocupado aí porque o corpo dele vai receber uma água gelada, né? Aqui no 2705 falou o seguinte, aqui na praia de Fortaleza, um bulldog morreu por causa de hipertermia, por causa do calor que estava imenso. Pessoas maravilhosas, não dá mesmo para levar cachorro na praia agora não, tá? Nem cachorro que não é braquicefálico deve ficar exposto aí ao sol de 10, 11, meio-dia, tá? Morre mesmo. Eu de sábado até ontem, segunda-feira, eu já tive notícia de 3 bulldogs franceses que morreram por hipertermia, tá? Brover Pug falando aqui, ó, por aqui já passamos por isso. Pois é. Cíntia falando aqui, Camille, levei o Bartô para tomar vacina e ele morre de medo. É um estresse gigante. Porque ele fica hiperventilante, né? Por causa da adrenalina que ele recebe, tem que deixar ele no frio, tá?
Se você for levar ele pro carro, liga o carro no toco, como é que chama, gente? No talo, liga o ar-condicionado no talo e deixa ele lá na saída do ar-condicionado. Quando tá muito quente, pessoas maravilhosas, eu tenho que deixar o Bento no chão do carro, da frente, na saída do ar-condicionado, tá? Onde a saída do ar-condicionado é maior. E aí, o que eu vejo que ele faz? Ele pega a carinha dele e enfia a cara dele lá onde sai o ar do ar-condicionado. Olha pra você ver. Giesic Cláudia falando aqui, ó. Toda vez que leva a Suzy ao veterinário, ela tem aumento de temperatura, febre mesmo de estresse. É isso, viu, Giesic? Acho que é esse o nome, né? Se não for, você me perdoa. Porque medo da descarga de adrenalina. Descarga de adrenalina eleva a temperatura. Descarga de adrenalina aumenta a frequência respiratória. Se tiver quente do lado de fora, essa frequência respiratória aumentada vai aquecer o corpinho do cachorro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Olha o que a Stephanie tá falando. Obrigada pelo depoimento, Stephanie. Tivemos uma mestiça pincher que quase morreu assim. Isso que estávamos numa praia do sul e nem tava tão calor assim. Ela parou de respirar de tão ofegante, mas salvamos ela jogando na água fria. Pois é, não é só braquicefálico que tem esse problema não, tá? Braquicefálico tem uma predisposição muito mais aumentada que as outras raças, que os outros cães, a ter hipertermia, mas todo cachorro pode ter, tá? Ju Webkoski falando aqui. Quando a Madonna era novinha e não tinha o costume de andar de carro, ela ficava muito ansiosa e com a respiração muito ofegante, tudo por causa de ansiedade. Isso mesmo. Nossa, pessoas maravilhosas, aqui perto da minha casa tem uma padaria que se chama Romanina. A gente chama ela de Roubanina, que tudo lá é muito caro. E aí lá na porta da Romanina tem uns ganchinhos assim, olha, um monte de ganchinho, que é pro tutor colocar a guia lá, pro cachorro ficar preso enquanto ele vai fazer compra na padaria. Teve um dia que eu passei por ali, eu quase tive um piripaque, porque tinham 2 bulldogs franceses presos ali na guia, 4 horas da tarde, e os 2 bulldogs franceses respirando loucamente. Eu corri lá dentro da padaria e falei, gente, de quem são aqueles bulldogs franceses que estão ali fora? Aí uma pessoa logo apareceu, um cara, falou assim, são meus. Eu falei assim, moço, eles vão morrer de hipertermia, tá muito quente lá fora, estão super ofegantes. Aí o cara virou pra mim e falou assim, não, precisa preocupar não, eles estão acostumados. Aí eu falei, moço, o bulldog francês morre de hipertermia mesmo, não deixa não. Aí o cara foi e me deu uma rachada, né? Ele foi indelicado comigo. Eu falei, pronto, né? Não vou falar mais nada. Aí eu fui embora. Mas olha o nível de falta de conhecimento das pessoas, né? Então, de jeito nenhum, a gente pode pegar um cachorro e deixar amarrado na porta da padaria. Isso já é errado por muitos motivos diferentes que eu não vou falar aqui agora. Mas assim, o cachorro tá ali, ele fica ansioso porque ele tá preso, né? Ele não pode sair, ele fica ansioso. Além disso, tem um calor, tá? Nayara quer falando aqui, quais são os sintomas de um bulldog francês ansioso? São vários, tá? Mas associado à hipertermia aqui, ó, é a hiperventilação. O cachorro ficar respirando aqui, ó. Larissa 13 falando, e a cirurgia que abre o narizinho? Não sei o nome, ajuda nessa questão? Demais, viu, Larissa? A cirurgia que o Bento vai fazer vai ser essa, de abrir aqui, né, a entrada do narizinho para o ar entrar e corrigir lá atrás, né? Essa já é uma cirurgia realmente mais complicada e que me deixa preocupada, porque eles vão cortar lá, né, diminuir o palato mole, tirar o excesso de mucosa lá do palato mole. E por que eu fico preocupada com essa cirurgia? Porque o pós-operatório dela é muito delicado, né? Se no pós-operatório dessa cirurgia o cachorro tiver um edema, o que é um edema? Um inchaço, né? Imagina só um inchaço lá no fim da garganta. Aí o cachorro não consegue respirar. Então, esse tipo de cirurgia a gente tem que fazer com um anestesista que é muito bom, com um cirurgião que é muito habilidoso. Por quê? Porque um cirurgião que é muito habilidoso, ele vai lesar minimamente os tecidos. Se ele lesar minimamente os tecidos, a chance de ter edema pós-operatório é maior. Agora, é claro que no pós-operatório dessa cirurgia, entra com um monte de medicação para prevenir o edema. E agora, é claro que no pós-operatório dessa cirurgia, o cachorro tem que ficar na UTI, né? E ele tem que ficar sendo observado por um veterinário intensivista por 48 horas, tá? Se não for nessas condições, eu não opero o Bentinho. O Bentinho tem que ir para UTI,
no pós-operatório dessa cirurgia, ele tem que ficar sendo observado por um veterinário intensivista por 48 horas direto. Por quê? Nessas 48 horas é a maior chance do cachorro ter edema pós-operatório. Né? E aí, se acontecer o edema, o veterinário intensivista vai entubar o cachorro ou vai fazer uma traqueostomia no cachorro. Agora, tem que ser um veterinário muito experiente também, tá? Não é só colocar um aluno de medicina veterinária para ficar assistindo o cachorro no pós-operatório, não, tá? Então, essa é uma cirurgia que eu tenho muito receio de fazer, mas eu só vou fazer porque eu tenho um anestesista foda, eu tenho um veterinário foda, eu vou deixar o Bento numa clínica foda, que tem UTI e que vai ter um intensivista foda, tá? Mariana Muri tá falando aqui, ó. Meu boxer teve hipertermia, ele desmaiou. Meu pai colocou ele embaixo da água fria e ele voltou. Ah, glória a Deus, né, Mariana? Mariana. Boxer também é cachorro braquicefálico. Amanda falando, quando brinca com o cão, fica tão agitado que vomita às vezes. Pois é, Amanda. Aí, ó, tá passando aí o excesso, tá? Ornelli, Júlia, eu acho que eu respondi você, né? Mas molhando por conta da temperatura, não corre o risco de dar choque térmico? Não molhando, corre o risco de você matar o seu cachorro, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, olha essa história da Michele Carlos Gurgel. Ficamos refém por 3 horas de um assalto dentro do mato. O que salvou o nosso bulldog foi 2 garrafas de água. Fiquei molhando o corpo dele. Graças a Deus saímos ilesos. Mirelle do céu, arrepiei aqui, ó. Nossa Senhora, que perrengue. Patrícia falando, a minha Bull fica muito ansiosa quando passeia e 2 vezes após o passeio apresentou episódio de vômito. Será que por conta da ansiedade? Com certeza. Ou por conta da hipertermia? Acredito que os 2 associados, tá? Porque ela chega muito ofegante. Pessoas maravilhosas. Falando em ansiedade, já vou dar aqui um spoiler do amor. Eu fiz um curso sobre ansiedade canina e eu vou lançar ele agora em novembro. Nesse curso, todos os sintomas relacionados à ansiedade canina vão estar sendo abordados, tá? Então, lambedura compulsiva de patas, coprofagia, agitação excessiva durante o passeio, latir demais, correr atrás da sombra, caçar insetos imaginários. Que mais? Gente, é tanta coisa associada à ansiedade e todos esses sintomas, todos esses problemas vão ser abordados no meu curso, tá? Eu vou lançar esse curso na Dog Friday, tô contando isso aqui só pra vocês agora, não vou contar fora aqui da live de hoje. Vou lançar esse curso na Dog Friday e todo mundo que participa dos meus cursos sabe que quando eu faço pré-lançamento do curso, quem adquire o curso no pré-lançamento e principalmente na Dog Friday vai aproveitar uma oportunidade que não vai aproveitar nunca mais, tá? É exclusivo de lançamento de Dog Friday. Então fiquem ligados aí no Dog Friday, na Dog Friday. Pare de ficar gastando dinheiro aí com bobagem, porque na hora que eu lançar meu curso, ele vai estar com precinho, que nunca mais vai acontecer, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Gorete Salles perguntando, hipertermia é a mesma coisa de espirro reverso? Não, tá? Espirro reverso é espirro reverso, hipertermia, hipertermia. Seu cão feliz lá de Bagé falando assim, aqui no sul, tomando chimarrão, vendo a chuva e ouvindo e aprendendo com a Camille. Ô, querida. Ai, que delícia chuva, gente. Vem chuva para Belo Horizonte. Renata falando aqui, hipertermia pode ocasionar diarreia? A diarreia ela já é um sintoma lá de quando a crise de hipertermia tá assim, bem avançada, tá? Sônia Regina falando aqui, quando eles tossem e vomitam uma gosma branca, essa gosma branca pode ser saliva da boca, que já tá assim, bem grossa, desidratada, tá? Pode acontecer também, é o 3º estágio que eu falei da hipertermia. Deixa eu ver aqui quanto tempo temos. Nossa, gente, temos só mais 5 minutos. 1º estágio, o cachorro ficar ofegante demais. 2º estágio, língua mudar de cor. 3º estágio, saliva grossa na boca, né? Aqui no canto da boca, esse é o 3º estágio. 4º estágio, cachorro vomitando. 5º estágio, o cachorro fazendo diarreia, desmaiando, até ir para o último estágio, que é o óbito. Damares falando aqui, minha Gioconda tem a narina bem abertinha. Que show, viu? Nossa, tão raro encontrar um bulldog francês com narina aberta. Inclusive, lá no padrão da raça do bulldog francês, está escrito lá
que os bulldogs franceses têm que ter narina aberta, que narina fechada é uma falta desqualificante, se não me engano. E quando a gente vai em exposição, a cachorrada toda tá lá sendo campeão, ganhando título de campeão, com o nariz assim, ó. E eu também vejo um monte de criador de bulldog francês preocupado em ver o cachorro com muita massa muscular, de ver um cachorro curtinho, de ver um cachorro sem rabo, de ver o cachorro com a orelha aqui em cima, mas criador excluindo o cachorro de reprodução, porque o cachorro tem narina assim, ó, nunca vi, tá? Adoraria ver. Porque a responsabilidade dos criadores nesse padrão respiratório muito complicado de bulldog francês é muito importante, tá? Então o criador ele tem que se responsabilizar por esse cãozinho doente que ele coloca no mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Tosar ou não tosar no calor? Excelente pergunta, Andréia. Olha só, nós humanos, quando tá calor, o que eu faço? Faço um rabo de cavalo. Por que eu faço isso? Porque eu quero que minha pele fique livre para ela poder dissipar, né? Para ela poder suar à vontade e o suor evaporar rápido. Né? Então, pra gente, tirar o cabelo de cima da pele é um alívio. Agora, Andréia maravilhosa, eu falei aqui na live que o nosso mecanismo de regulação da temperatura é totalmente diferente do mecanismo de regulação da temperatura dos cães. Cachorro não sua. Então, se cachorro não sua, a gente não precisa tirar o pelo dele. Inclusive, eu já compartilhei um artigo, tem até um vídeo meu no IGTV, falando o seguinte, que o pelo, ele é um protetor térmico, tá? Tanto do calor quanto do frio. Quando a gente tira o pelo do cachorro, a gente expõe a pele do cachorro ao sol, ao calor, à temperatura ambiente elevada, e aí a gente aumenta ainda mais a temperatura interna daquele cãozinho, tá? Então, não se deve tosar o cachorro porque tá calor demais, vai piorar o quadro dele. Agora, é claro que se você tem um Shih Tzu, por exemplo, se você tem um Maltês, um Yorkshire que fica ali com o pelo arrastando no chão, fazer uma tosa para tirar, né, aquele pelo que fica arrastando, ou fazer a tosa higiênica lá no bumbumzinho, não tem problema nenhum. Quando eu falo tosa, é cortar o excesso de pelo, mas deixa o cachorro com pelo, tá? Tira o pelo dele não, pessoas maravilhosas. Ó, Lu Leite falando aqui, ó, quanto tempo de caminhada é o ideal fazer com o cachorro? Ô Lu, isso é totalmente individual. Deixa eu ver se ainda temos tempo. Temos. Isso é totalmente individual. Cada cachorro tem uma necessidade física e mental diferente. Até dentro de uma raça, a gente vê cães que têm demandas de atividade física e mental muito diferentes. Né? Então, você pode existir um bulldog francês que com meia hora de passeio, ele tá totalmente relaxadão. Agora pode ter um outro bulldog francês que com 2 horas de passeio o bichinho ainda tá cheio de energia. Sério, eu já atendi bulldog francês assim. Eu falo que é bulldog francês, por fora é um bulldog francês, mas por dentro é um border collie, tá? Um border collie, por exemplo, é um cachorro que pode andar 8 horas seguidas sem cansar. Olha que doido isso. Eu tive numa fazenda lá na Irlanda, e aí lá nessa fazenda era uma fazenda de ovelhas e tinham borders pastoreando ovelhas, e o dono da fazenda falou comigo, falou, minha filha, esse cachorro é incansável. Ele trabalha o dia inteiro, chega à noite ele dorme, no outro dia ele acorda e ele trabalha o dia inteiro de novo. Então aqui, o tempo de caminhada, ele é individual. Pessoas maravilhosas, Instagram me falando aqui que temos 1h55, 54, 53. Ai, vou responder só mais uma pergunta aqui, vou agradecer a presença de vocês. Alonso falando aqui, qual a coloração da língua já é indício de temperatura, de aumento de temperatura, Camille? A língua normal é rosa. Se você observa que a língua do seu cãozinho está adquirindo tons de arroxeado, tá? O cachorro está ficando hipooxigenado. É isso. Dono de creche tem que saber isso de cor e salteado. Dog walker tem que saber isso tudo que eu falei aqui hoje de cor e salteado. Pet sitter tem que saber isso tudo aqui de cor e salteado, tá, pessoas maravilhosas? Tutor de cachorro tem que saber isso que eu tô falando de cor e salteado. A língua ficou roxa, o cachorro ele está sendo hipooxigenado, tá? Então ele pode entrar num quadro de hipertermia aí a qualquer momento. Pessoas maravilhosas, agradeço a presença e a participação de vocês. Que honra ter vocês aqui. Vou deixar essa live salva por 24 horas e amanhã às 9h09 ela já expirou. Então espero que muita gente veja. Um beijo, gratidão por estarem aqui. Aproveitem a Dog Friday, vai acontecer em novembro e a gente se vê.
Tchau, tchau.